Pessoal, questão da AOCP 2017. Vem falando assim: considero o excerto a seguir. Quando peguei o primeiro avião com destino à felicidade, todos chamavam o centro de Belo Horizonte de cidade. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, conforme a norma padrão, é correto afirmar que, galera, como que funciona a crase? Crase é um assunto que muito aluno tem dúvida na crase. Por quê? Crase é fácil demais, sou. Vocês não precisam se preocupar com crase. Vamos pro quadro. O que é crase, galera? Crase é a junção de duas vogais iguais. Na língua brasileira, que eu gosto mais da língua brasileira do que língua portuguesa, esse sinal de crase só acontece com a vogal A, só. Na francesa, por exemplo, acontece com a vogal E, com a vogal O. Então, na portuguesa, brasileira, só acontece com a vogal A. Para acontecer crase, galera, você tem duas regrinhas básicas. Você tem assim, ó, uma regra que chama regra geral e uma regra que é regra de tradição. Qual que é a diferença disso? Regra geral, L-Jordana e L-Jordana. Regra geral é quando você tem que pensar, é a regra assim, que você tem que pensar. Por que você tem que pensar? Porque você vai ter que analisar se o termo regente exige a preposição a e se o termo regido aceita artigo feminino a, ou então se é um pronome demonstrativo começado pela letra A. Então, aí você já vai ter que dar uma pensadinha, dar um nozinho na cabeça de vez em quando. E você tem também a regra de tradição. O que é essa regra de tradição? Regra de tradição, ela acontece porque alguns ilustres escritores da língua portuguesa e da língua brasileira, por exemplo, Luís Vaz de Camões, Machado de Assis, José de Alencar, esses escritores, o jeito que eles escrevem baseiam toda a gramática normativa. Mesmo? O que significa? Significa que como esses escritores utilizavam crase em determinadas palavras e a gramática não vai falar que eles estavam errados, então a gramática cria uma regra para esses escritores e se chama regra de tradição. Basicamente é isso. Ou seja, se você que está do outro lado, resolver escrever diferentão e do jeito nosso, o que a gramática vai falar? Não, você está errado. Porém, se for um cara lá tipo Machado de Assis, se for um José de Alencar da vida, vai acontecer o quê? A gramática cria uma regra para você, só. E a gramática fez isso em várias e várias regras. Crase é uma delas, a questão da regência é uma delas, você tem a construção clássica do verbo esquecer e do verbo lembrar. Mas aí significa assim, ó, a gente vai ver aqui nessa aula daqui, como é voltado somente para essa questão daqui, eu não vou dar uma explicação completa sobre crase, beleza? Então nós não vamos ver aqui tradição. Vou mostrar só a questão da regra geral. Como que é essa regra geral? Você vai ter aqui, Jordana, ó, o termo regente, e vocês vão ter o termo regido. O termo regente, ele vai ter que fazer um negócio que é exigir a preposição a. Então, para ter crase, o termo regente tem que exigir a preposição a e o termo regido tem que acontecer duas possibilidades. Tem que aceitar artigo feminino a, ou então ser um pronome demonstrativo começado pela letra A. Então, pronome demonstrativo começado pela letra A. Luiz, tem a mínima ideia do que é um pronome demonstrativo, brother? Ainda mais o que começa com a letra A. Vou passar para vocês, ó. Ó o bizinho aqui, ó. Só tem 4. É aquele, aquela e aquilo. E aqui o A. Então, o que acontece, galera? Vou fazer só 2 exemplos rápidos aqui para você. Você coloca assim, ó. Foi a Vila Velha. Foi a Vila Velha, aí no Espírito Santo. Melhor lugar do mundo, lugar mais topper que eu já fui. Vila Velha, melhor cidade, do ladinho de Vitória. Passa aquela pontezinha, vai lá para o Triângulo das Bermudas. Não existe lugar melhor que esse. Você veio aqui, ó. Foi a Vila Velha. O que você fez? Olha o termo regente aqui, ó. Foi. Você faz aquela perguntinha de ensino médio. Quem vai a algum lugar. Ó, pra você ver, aparece a preposição a, ó. Quem vai a. Ó a preposição. Quem vai a algum lugar.
Toda vez que aparecer esse Azinho, a gente coloca essa setinha para frente. Aí você tem Vila Velha. O que você vai perguntar aqui? Você tem que ver se Vila Velha é um pronome demonstrativo começado pela letra A. Não é, tá vendo? Vila Velha não é aquele, aquela, aquilo, nem A. Então, você tem que ver se Vila Velha aceita artigo feminino A. Como que você vai ver isso? Coloca uma frase assim, ó. Vila Velha é legal? Ou vocês falam a Vila Velha é legal? Tá vendo que se colocar a Vila Velha é legal fica um jeito muito estranho? A gente não fala a Vila Velha, a gente fala Vila Velha, somente Vila Velha. Significa o quê? Significa que esse termo aqui, ó, não exige preposição, não aceita o artigo feminino. Se não tem setinha para frente e não tem setinha para trás, não tem como eu ter a crase aqui. Só tem como ter a crase se tiver os dois. Como assim, Luiz? Se eu falar assim, ó, foi a Bahia. O que você vai ter aqui, L. Jordano? Quem vai a algum lugar. Aí você tem que olhar aqui se Bahia é um pronome demonstrativo começado pela letra A, que não é, ou então se Bahia aceita artigo feminino A. Como você vai fazer? Ó? Bahia é legal, ou vocês falam a Bahia é legal? Tá vendo que aqui já aceita? A Bahia é legal. Então aqui você vai ter setinha para trás. Se tem setinha para trás, meu filho, você vai fazer o que? Setinha para frente, tá vendo? Setinha para trás, aqui você tem a crase. E é assim que funciona a crase, só isso. Só precisa disso para fazer hoje crase. Então, para eu ter a crase, eu tenho que ter setinha para frente e setinha para trás. Como aqui na de cima eu não tinha setinha para trás, eu não posso ter crase. Beleza? Então, galera, resolvendo essa daqui, ó. Eu tenho assim, quando eu peguei o primeiro avião com destino à felicidade. Então, com destino à felicidade. Galera, se eu tenho um destino, eu tenho um destino a algum lugar. Então, tá vendo a preposição destino a algum lugar? Então, aqui, ó, botei a setinha para frente. O que eu tenho que olhar agora? Felicidade aceita artigo feminino a? Vamos pensar assim, ó. Felicidade é legal? Ou vocês colocam a felicidade é legal? A felicidade é legal. Então, eu tenho aqui setinha para trás. Se eu tenho setinha para frente e eu tenho setinha para trás, o que eu faço aqui? Coloco a crase. Só isso. Então, qual que é o motivo de ter essa crase aqui, Luiz? Por que eu tenho a crase? Por causa disso, ó. Esse termo aqui, destino, ele exige a preposição a, e esse termo felicidade aqui, ele aceita artigo a. Então, a setinha para frente, ela é a preposição, setinha para trás é o artigo. Como eu vou juntar a preposição a mais artigo, eu tenho aqui a crase. Qual que é a resposta aqui dessa número 1 aqui, então? Alternativa, o emprego da crase sinaliza a junção de uma preposição com artigo feminino. Isso é verdade? Fato. Resposta nossa, letra A. Aí depois eles começam a viajar. Ó. O verbo pegar é um termo regente do substantivo felicidade, nada a ver com isso. A crase pode ser empregada com o termo regido for um substantivo masculino, não tem crase em substantivo masculino, nada a ver com isso aqui. O acento indicativo de crase pode ser empregado quando houver uma preposição, um artigo definido uma, é caso proibido de crase, não pode ter crase antes de numeral, nenhum numeral pode ter crase, a não ser que esse numeral for horas. Tirando isso, não pode ter crase antes de numeral. O uso da crase revela que a palavra felicidade está sendo utilizada no sentido definido e amplo, nada a ver, a felicidade aqui é um sentido geralzão, não tem muito o que não, a felicidade específica e tal. A única resposta possível, letra A. Ou a banca AOCP. O que vocês têm que tomar cuidado? Gosta muito de questão de crase assim. Ao invés de perguntar, assinale a alternativa correta, pede para vocês justificarem por que a crase acontece, gabarito letra A. Beleza? 2. Preparei aqui para vocês também uma questãozinha de crase. Então, funciona aqui, ó. Em relação à crase utilizada quando ele se encontra em uma situação semelhante à do evento original, assinale a alternativa correta. Aqui, galera, eu fugi um pouquinho da regra geral da crase e coloquei um conhecimento bem específico, uma das observações. Então, não vai dar para fazer por essa regra geral. Na verdade, dá, mas vocês têm que ter um conhecimentozinho. Por que você fez isso, Luiz? Porque, galera, eu quis mostrar aqui que a crase, apesar disso aqui ser suficiente, algumas questões vocês vão ter que ter um conhecimento a mais. E para ter esse conhecimento a mais, o que vocês vão ter que fazer? Estudar com mais. Mas aí vocês têm a oportunidade de estudar aqui com a gente. O online lá, ó, vai ter toda essa aula, explicação completa sobre crase. Eu tento fazer isso de uma maneira mais didática possível para você, L. Jordano, não ter nenhuma dificuldade para entender e passar na prova. Essa é a minha finalidade. Ou seja, facilitar o caminho para vocês. Beleza? Então, nessa questão aqui, galera, ó, você tem assim, quando eles se encontram em uma situação semelhante, então, se encontra
em uma situação semelhante uma situação semelhante à do evento original. Evento. O que você tem que ter em mente aqui, Ali Jordano? Seguinte, olha isso aqui como é que é um pouquinho mais difícil. Quando você tem aqui, ó, tem emergente aqui a palavra semelhante. Então, você faz assim, ó, algo é semelhante a algo. Não é isso que a gente tem? Algo é semelhante a algo. Ó que massa isso aqui, ó. Se encontra em uma situação semelhante à do evento. Galera, aqui eu tenho uma figura de linguagem, eu tenho uma coisa oculta aí. É uma situação semelhante ao quê? É uma situação semelhante a uma situação do evento. Então, faltou aqui, ó, a palavra situação. Essa palavra aqui, ela tá implícita, galera. Então, o que eu quero dizer, para evitar a repetição aqui de situação e situação, como eu já citei isso aqui antes, então eu não preciso repetir isso aqui. É uma figura de linguagem que chama elipse, beleza? Cai muito em prova. E em crase, ela influencia um pouquinho. Por quê? Ó? O que eu quero dizer é se encontra em uma situação semelhante à situação do evento. Aí o que é legal? Esse azinho aqui, ó, que ele está antes do do, apesar de a palavra situação não estar explícita na frase, eu tenho que analisar como se ela estivesse escrita na frase. Então tem uma regra de crase que fala assim, se houver palavra feminina subentendida depois do a, se houver palavra feminina subentendida depois desse azinho, a crase é possível. E o que você tem que olhar? Se é semelhante a, eu tenho a palavra situação implícita aí, e eu tenho que analisar como se ela tivesse escrita. Então, situação aceita artigo, que é essa regra geral aqui, ó, aceita artigo feminino, você fala situação é legal ou vocês falam a situação é legal? Vocês falam a situação é legal. Então aqui, ó, vou ter setinha para trás e aqui tem a crase. Beleza? Então, essa é a pequena observação que a gente tem em crase, uma regra mais difícil um pouquinho, que aí a gente já viu aqui. Caso especial de crase isso aí, hein? Aí você tem assim, sinal alternativa correta. O emprego da crase está adequado. Tá aí verdade? Sim, verdade. Pois o substantivo situação exige a presença da preposição antes dele. Então ele fala que o adjetivo situação exige a presença da preposição antes dele. Nada a ver. A situação não é a situação que exige a preposição. Quem exige a preposição é a palavra semelhante. O emprego da crase está inadequado, que já está errado. Por quê? A crase está certinha. Então essa alternativa aí a gente já pode eliminar completamente. Letra C. O emprego da crase está adequado. Está aqui certo. Pois o termo semelhante exige a presença da preposição depois dele. O semelhante aqui, ó, exige a preposição depois. E o termo situação, que está elíptico. O que é elíptico? Elíptico significa oculto, beleza? É só você lembrar lá, ó, sujeito desinencial, sujeito elíptico, sujeito oculto. É quando a oração, eu sei que tem um sujeito, mas ele não está escrito na frase, mas sei exatamente quem é, beleza? Então, o que é uma coisa elíptica? É uma coisa que está escondida, está oculta aí. Pelo contexto eu consigo identificar essa palavra. E aí, a situação que está elíptico admite o artigo A. Verdadeiro é exatamente por isso que acontece a crase aqui. Resposta, letra C. Letra C de caveira aqui. Letra D, está inadequado? Não, está adequado o uso. E aqui, inadequado, está adequado o uso. Então, a única alternativa nossa, letra C de caveira. Fechou? Então, galera, crase é isso aí. Trouxe duas questõezinhas aqui básicas para vocês. Se vocês gostarem aí, não esqueça de comentar que esse bizu aqui é top. Esse bizu aqui é massa, beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 3. Peguei uma questão aqui, galera, de processo de formação de palavras, não, de fonologia. Fonologia, um assunto relativamente não tão difícil de entender os conceitos, mas para aplicar esses conceitos gera umas duvidazinhas, beleza? O que a gente vai ver aqui, ó? Todas as questões da OCP, galera, todas. A respeito das palavras destacadas no excerto, faz parte do processo de amadurecimento? Assinale a alternativa correta. Fala que processo tem dois encontros consonantais. Então, vou dar uma apagada nesse quadro aqui, ó. Então, você tem a palavra aí processo, né? Progresso, processo, processo. Fala aqui em processo. Eu tenho dois encontros consonantais, dois. Então, o que você tem que saber que é encontro consonantal, Eli Jordano? O próprio nome já fala.
Encontro consonantal. O que é um encontro? Encontro é encontro, só. Então, você, por exemplo, você tem Tinder, você vai marcar um encontro. Você faz o quê? Vai juntar você e a outra pessoinha. Vai você com a nega ou vai a nega com o cara. Né? Então, vai juntar os dois aí, vai ter um encontro. Ou seja, eles vão se encontrar, vão estar próximos um do outro. Beleza? Aí, encontro consonantal é diferente do encontro do Tinder porque é encontro entre pessoas. E esse encontro entre pessoas, encontro consonantal, ele pode ser perfeito ou pode ser imperfeito. Então, eu vou ter um encontro de consoante e esse encontro de consoante ele pode ser perfeito e imperfeito. Do mesmo jeito que eu encontro também na vida pessoal, né? Quando da vida pessoal pode ser perfeito e imperfeito. O perfeito é quando rola lá o trem e imperfeito é quando não rola o trem. Aí, aqui é a mesma coisa. Ó. O perfeito é quando está na mesma sílaba. Então, os dois estão na mesma sintonia, estão na mesma vibe. Então, quando você tem um encontro perfeito, os dois estão na mesma vibe, os dois estão sussa. Vai ser bom. Então, encontro consonantal perfeito, eu tenho um encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Encontro consonantal imperfeito é quando eu tenho um encontro de duas consoantes, mas eles não estão na mesma sílaba, ou seja, não estão na mesma sintonia, e aí a coisa já vai ser imperfeita, mas acaba encontrando mesmo assim. Ou seja, é quando você tem um encontro bom, que aí vocês vão estar na mesma sintonia, ou então um encontro ruim. Apesar de estar no mesmo lugar, vocês vão estar separados, beleza? Então, vamos for aqui, ó. Processo. Qual que é o problema da fonética, galera? O problema da fonética e fonologia é que vocês não têm que olhar a palavra escrita. Esse é o segredo. Se você olhou essa palavra escrita aqui, provavelmente você viu aqui, ó, tem duas consoantes aqui, tem duas consoantes aqui. Essas consoantes estão se encontrando, eu tenho um encontro consonantal e esse se fudeu. Por quê? Funciona assim, galera. Em processo, galera, a fonética e a fonologia estudam o som. E qual que é o legal? SS nunca tem dois sons, são duas letras com dois sons diferentes. São duas letras e apenas um som. Então aqui ó, acontece um trem que chama dígrafo. A transcrição fonética de processo seria algo mais ou menos assim, ó. Vou colocar com C cedilha, para ficar mais explícito. Seria processo. É como se fosse processo. Beleza? Então SS é um dígrafo e aí eu tenho que analisar não a palavra escrita em si, eu tenho que analisar o som da palavra e o som da palavra é esse daqui. Então em processo, galera, eu não tenho aqui dois encontros consonantais, eu tenho um encontro consonantal entre o P e o R e aqui ó, nesse SS eu vou ter aqui um dígrafo. Então essa alternativa A, ela está o quê? Errada. Não tem dois encontros consonantais, só tem um encontro e um dígrafo. A B. Ocorrem encontros consonantais nas duas palavras, aqui já é diferente. Ó. Em processo, eu tenho um encontro consonantal. Esse encontro consonantal aqui é perfeito porque está na mesma sílaba. Analisando a outra, ó. Amadurecimento. Amadurecimento. Galera, essa questão é muito maldosa mesmo. Por quê? Pessoa que vê isso aqui, ó, ela vai ler amadurecimento, separa aqui por sílaba certinha, mas cai numa pegadinha. Que pegadinha que é essa? Tá vendo aqui, ó, que eu tenho um encontro entre essa consoante N e essa consoante T? Isso aqui parece muito um encontro consonantal imperfeito, ou seja, um encontro consonantal em sílabas separadas. Parece muito que é isso, mas não é. Por que não é? Por causa do seguinte motivo. Ó. Toda vez, gravem isso, ó o bizil. Toda vez que eu tenho M e N no fim de sílaba, eu não tenho encontro consonantal, eu tenho dígrafo. Então, pra você ver, ó, eu tenho aqui ó, um N no fim de sílaba, toda vez que eu tenho um N no fim de sílaba, esse N ele vai nasalizar a vogal anterior, sempre. E aí eu vou ter duas letras e apenas um som. Esse N aqui, galera, não tem som de N. Esse N ele serve apenas para nasalizar esse E. Então, se eu tivesse uma transcrição fonética dessa palavra, seria algo mais ou menos assim, ó. Amadurecimento. Aí esse E aqui teria um tiozinho para indicar a nasalização. Então, o que é legal? Esse N, toda vez que o M e o N está no fim de sílaba, eu vou nasalizar a sílaba anterior e como na fonética eu uso o ouvido, eu uso o som e não a escrita, não tem encontro consonantal entre o N e o T, porque eu não tenho duas letras produzindo dois sons diferentes, que é a característica do encontro consonantal. Todo encontro consonantal eu tenho duas letras com dois sons diferentes. Aqui eu não tenho, porque a letra N não tem som de N. Olha para você ver a diferença. Ó. Em nada,
A letra N tem som de N. Por quê? Qual que é a letra do som de N? O N tem letra assim, ó. N, N, N. O som de N é N, N. Então, esse N aqui produz som. Quando eu falo amadurecimento, eu não falo assim, amadurecimento. Não tem essa letra. Esse N, ele apenas nasaliza a vogal anterior. Então aqui, galera, ó, eu não tenho o encontro consonantal imperfeito. O que eu tenho aqui? Na verdade, é um dígrafo, que a gente chama de dígrafo vocálico. O que é o dígrafo vocálico? Quando eu tenho duas letras e essas letras têm apenas um som e o som é de vogal. Da vogal E nasalizada. O que é nasalizada? Tampa o nariz. Se você sair fuem, significa que essa vogal é nasal. Beleza? Então essa letra B está errada. Parece, essa pegadinha aqui é forte. Muita gente eu acho que errou essa questão. Letra C. Ocorrem dígrafos nas duas palavras. Ó, aqui já é interessante. Ó. Por quê? Em processo tem um dígrafo aqui SS? Sim, é um dígrafo que a gente chama de dígrafo consonantal. Então eu tenho um dígrafo consonantal aqui, nesse primeiro, SS, som de consoante. E nesse aqui, ó, eu tenho um dígrafo vocálico, que eu acabei de explicar para vocês. MN no fim de sílaba sempre é dígrafo vocálico. Pode ser a resposta nossa? Pode ser. É a resposta nossa, inclusive. Gabarito, letra C, sussa demais. Letra D, em processo ocorre hiato. Essa aqui é só para... ninguém marca isso. Processo não ocorre hiato. O que é hiato? Encontro de vogais em sílabas separadas. Não tem esse encontro aí. Impossível essa resposta. Em amadurecimento ocorre ditongo nasal. Amadurecimento não tem nem ditongo, não tem nem duas vogais aí na mesma sílaba. Impossível de ser a resposta. Então, gabarito nosso, letra C, C de caveira. Vamos para a próxima. Questão número 4. Você tem assim, ó. Está na alternativa em que todas as palavras apresentam encontro consonantal. Dá um pause aí nesse vídeo. Você que já está vendo a explicação nossa, dê um pause aí. Tenta achar essa resposta aí para nós. Analisa aí, mas sem roubar. Nós sabemos aqui que os alunos roubam. Você que quer ser aprovado não pode se enganar, galera. Dê um pause aí, tenta achar a resposta e não tenha medo de errar, porque no português, toda vez que a gente erra, e depois que eu te explicar a resposta, você vai aprender muito mais. Porque é como se você levou uma tapada na cara, você não vai querer levar outra tapada na cara. Aí o cérebro nosso, ele entra na defensiva e você vai conseguir aprender bem melhor. Então faça aí a questão. 2 segundinhos aí, ó. Dá pausa aí. E aí, o que vocês acharam? A, letra A de Alá, B de Buda, C de Cristo, D de Deus ou E de Exu? Vocês vão aqui de quê? E de Exu, D de Deus, C de Cristo, B de Buda, A de Alá. Por que eu coloco isso aí tudo? Porque você só pode escolher sua divindade aí e marcar a resposta correta para chutar. Funciona assim, ó. Ele quer que todas tenham encontro consonantal. Acabei de explicar para vocês. Encontro consonantal e encontro de consoante. Pode ser perfeito e imperfeito. Palavra tempo, tem algum encontro consonantal? Ó, pra você ver. Tempo. O que tem aqui? Acabei de explicar aqui, meu filho, ó. MN no fim de sílaba. No fim de sílaba, o que ele faz? Eu não tenho aqui nunca um encontro consonantal. Eu tenho aqui um dígrafo. Gravem muito isso. Cai muito isso em prova, galera. O povo erra demais, mas demais. Então, MN no fim de sílaba, nasaliza a sílaba anterior e aí não tem encontro consonantal, porque o N não tem som. Beleza? Então aqui já não é a resposta. Crise vai ter um encontro consonantal, ou seja, entre esse C e esse R tem encontro consonantal perfeito. E planta também tem encontro consonantal perfeito entre o P e o L. Esse N e esse T aqui não é encontro consonantal. Isso aqui, esse N nasaliza a vogal anterior A e aqui vai acontecer um dígrafo, não um encontro consonantal. Letra B, chaveiro. Aqui você tem que tomar cuidado, ó. Leu isso aqui, você vê duas consoantes juntas, fala, tem encontro consonantal? Se fudeu. Por quê? Porque aqui, galera, SH, ó, CH, quer dizer, desculpa, CH, SS, LH, NH, RR, essas palavras aqui, elas são sempre dígrafos. Ou seja, todas essas palavras aqui, sempre, apesar de serem duas letras, possuem apenas um som. Então, não tem como chaveiro aqui, eu tenho um encontro consonantal, porque o encontro consonantal são duas letras com os dois sons distintos. Tem duas letras com apenas um som, isso aí é um dígrafo, então já não é a resposta nossa. Subsolo, aqui acontece o encontro consonantal imperfeito, ó. Eu tenho aqui sub, divido aqui, solo. Vou ter um encontro da consoante B com a consoante S em sílabas separadas, encontro consonantal imperfeito. Mesmo? Você tem assim, então aqui dá certo, crise, a gente já viu lá em cima, tem encontro consonantal.
Letra C, trator, tem o encontro consonantal do T com R, desse T com R aqui, certíssimo. Carta, encontro consonantal imperfeito do R com T, certinho. E subsolo, a gente acabou de ver também, possivelmente a resposta nossa, letra C de caveira. Letra D de Deus, carreira, aqui parece que tem o encontro consonantal, mas na verdade é um dígrafo, RR. Professor, dígrafo também, só que aí eu tenho o encontro consonantal no PR aqui, beleza? Mas aqui é dígrafo. Passatempo, aqui é um dígrafo, então passatempo e carreira não tem encontro consonantal, apenas o professor tem. Letra E, pilha, eu não tenho encontro consonantal, LH é sempre dígrafo. Carta tem encontro consonantal imperfeito, consoante R encontrando com a consoante T em sílabas separadas. E problema, eu tenho dois encontros consonantais, PR e BL, beleza? Mas aí, como aqui pilha não tinha, resposta nossa, letra C de Cristo, beleza? Questãozinha número 5, para nós aqui, saideirinha. Então, nós vamos resolver só apenas 5 questões. Aqui é só para dar aquele pequeno gostinho e altas dicas aqui de português. Apesar de ser 5 questões, nós vamos continuar postando questões até o dia da prova para PM Espírito Santo. E ó que massa aqui, ó. A gente vai fazer também uma preparação para a Polícia Militar de Minas Gerais, do ladinho do Espírito Santo. A gente vai fazer uma preparação para a Polícia Militar de Pernambuco e uma preparação para a Polícia Militar de Alagoas. Então, se o seu sonho é ser um policial militar, continuem acompanhando aqui a gente, porque mesmo depois da prova do Espírito Santo, a gente vai continuar com aulas constantes para a preparação da polícia. Beleza? Então, questão número 5. Entre as pesquisas que apontam para os efeitos positivos do consumo de chocolate, as mais numerosas são, de longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração. Essa questão aqui trouxe uma matéria especial que chama regência. Então aqui uma regênciazinha, povo que ó, dá um dor de cabeça só de pensar para muita gente. Dá uma apagada nesse quadro aqui, para não ficar tão feio. O que vocês vão ter aqui, LJortanos e LJortanas que querem ser futuros policiais militares de Minas Gerais? O que é regência? Regência é o uso de preposição. Então, basicamente, eu vou ter uma palavra e eu vou ter que ver se essa palavra usa ou não usa preposição. Para essa matéria, galera, é muito interessante um conceito que chama de análise sintática. Então, vocês têm que saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo de ligação, beleza? Tem que saber tudo isso. Então, vou passar aqui para vocês, ó, Bizil. Claro, sim, bem superficial, porque a gente não tem muito tempo mais. A transitividade de um verbo, galera, vamos chamar de regência de verbo, mas é transitividade? Vamos chamar de regência. Um verbo, ele pode ser verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é aquele... Aí, ó que massa. Ó pra você ver porque o povo não entende português. Ó pra você ver. Você abre lá a gramática e para saber o que é um verbo transitivo direto. O que a gramática vai te falar? Verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um objeto direto. Vai falar de jeito. Aí você, porra, eu não sei o que é um objeto direto. Aí você fala, não, então é só eu pesquisar o que é objeto direto, vou conseguir identificar esse objeto direto, que aí eu vou aprender o que é VTD. Você vai lá e abre lá na parte da gramática assim, faça isso em casa, você vê. Aí você abre a parte da gramática assim, objeto direto. Aí o que vai ter a explicação do objeto direto? Objeto direto é aquele termo que completa um verbo transitivo direto. Você, porra, não ajudou nada, velho. Fala assim, o VTD, ele exige o objeto direto, o OD. Aí você vai lá no OD para saber o que é, o OD fala que completa o VTD. Então não ajuda nada. Não ajuda nada, beleza? Então, galera, é complicado mesmo estudar isso sozinho. Análise sintática é uma das matérias mais difíceis do português, para mim é a mais difícil de todas. E sozinho é realmente difícil de entrar. Mas aí, ó, minha monografia é sobre justamente essa matéria, é sobre análise sintática. O que eu falo praticamente na minha monografia é que não importa muito o conceito para aprender análise sintática. Você tem que ter apenas uma metodologia. Então, para mim, o português é muito exato. Ele não é subjetivo igual a gente pensa. O problema é que nunca ensinam a gente a metodologia certinha, a conta matemática certinha para fazer isso. Então, português, galera, tem uma fórmula igual a fórmula de física. Se você seguir ela, vocês vão acertar a questão. Beleza? Sempre acerta, só que a gente nunca ensina a gente essa fórmula. É a mesma coisa você tentar fazer uma questão de física só sabendo regra de 3. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue.
Então, eu mesmo não consigo nem com a regra de 3 porque eu sou de humanas. E humanas não sabe fazer conta. Aí você tem aqui, ó, um verbo transitivo indireto, é aquele que tem um objeto indireto. Qual é a diferença de objeto indireto para objeto direto? Objeto indireto, ele é preposicionado. Então, vai ter uma preposição. Vocês têm aqui um verbo de ligação, e esse verbo de ligação é aquele verbo que tem um predicativo. O que é um predicativo? É uma qualidade, característica ou estado, que pode ser do sujeito ou do objeto. Você ainda tem aqui, ó, o verbo intransitivo. Esse daqui é o que pega muita gente. Quando você pensa assim, o que é verbo intransitivo? O professor vai lá e te fala, verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Maior enganação da vida sua. Verbo intransitivo não é aquele verbo que tem sentido completo. Por que não? Se eu tiver uma questão assim, ó. Fomos ao show de Devinho Novaes. Então, fomos ao show de Devinho Novaes. Se você não sabe o que é Devinho Novaes, pesquisa aí nas redes de música, joga aí no YouTube, joga em qualquer lugar. Devinho Novaes é top, vocês têm que conhecer. Mas aí quando você fala assim, ó, olha o problema da análise sintática que eu falo com meus alunos. Você vai fazer aquelas perguntinhas básicas, né? Você fala assim, ó, quem vai a algum lugar. Aí você tem aqui fomos, né? Quem vai a. Se você for uma pessoa já estudada assim no português, você ainda chega na seguinte conclusão. Quem vai a algum lugar. Esse termo aqui exige uma preposição lá, setinha para frente igual lá na questão de regência. Aparece essa preposição aqui, você fala que como apareceu essa preposição, esse ao show de Devinho Novaes, ele vai ser o objeto indireto e que ele completa o sentido desse verbo fomos e por isso aqui é um verbo transitivo indireto. Provavelmente, se você teve um ensino normal, de ensino médio, você marcou isso aqui. Qual que é o problema? Tá errado, senhor. Isso aqui não é um objeto indireto, galera. Isso aqui é uma circunstância. Tudo que dá ideia de lugar é circunstância e a gente chama isso de adjunto adverbial de lugar. Então, ao show de Devinho Novaes é um adjunto adverbial de lugar. E se você fala que isso aqui é objeto indireto, você já errou completamente a questão que vai ser típica desse daqui, ó. Como é que cai em questão? Pergunta assim, eu quero a regência do mesmo verbo desse daqui, aí coloca a alternativa A, B, C e D. Se você acha que isso aqui é um VTI, você vai errar, porque isso aqui não é um VTI. Por que não é um VTI? Porque verbo transitivo indireto, ele exige um objeto indireto. E eu não tenho um objeto indireto, eu tenho uma adjunta adverbial de lugar. Então isso aqui já está errado. Você erraria a questão, analisaria erradamente. E o elaborador da prova de concurso sabe que a maioria das pessoas do português aprenderam análise sintática errado. Por isso que dá problema. Então, se isso aqui não é um verbo transitivo indireto, o que vai ser? Ora, olha aqui, ó, vai por eliminação. Tem como esse verbo ser um verbo transitivo direto? Ele tem objeto direto? Não, você quer adjunta adverbial. Tem como ele ser um verbo transitivo indireto? Não, não tem objeto indireto. Tem como ele ser um verbo de ligação? Isso aqui é uma qualidade, característica ou estado? Apesar de Devinho vai ser topper, de ser uma qualidade, isso aqui não é uma qualidade de um sujeito, de objeto. Então não pode ser predicativo. Só sobrou por eliminação que esse verbo aqui tem que ser um verbo intransitivo. Qual foi o problema? Te falaram que verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Imagina que alguém vira para você do nada assim, um doido, e fala assim, ô, fomos. Só isso, mais nada. Você vai entender do que essa pessoa está falando? Não, sou. Então esse verbo aí, fomos, você vai achar que ele não tem sentido completo. Isso é verdade. Só que o fato de não ter sentido completo ou ter sentido completo não influencia nada para esse verbo ser um verbo intransitivo. Por quê? A análise sintática não tem a ver com sentido. A parte do português que mexe com sentido é semântica. A análise sintática mexe com oração. Oração não precisa ter sentido, meu filho. O que é um verbo intransitivo, então? Verbo intransitivo é um objeto, é aquele verbo que não tem objeto direto e aquele verbo que não tem objeto indireto, que é esse verbo aqui, o verbo fomos. Não tem objeto direto, não tem objeto indireto, ele tem adjunto adverbial de lugar. Beleza? O que acontece aqui, então? Esse verbo aqui é um verbo intransitivo por causa disso. E provavelmente, se você teve um ensino normal, de ensino médio, você vai errar esse tipo de questão, que é exatamente o que está pedindo aí. Beleza? Galera, da sintática é difícil demais. Agora, se você está cansado de tomar pau por causa disso, se inscreve aí no canal. Compra a nossa aulinha. O professor Luizinho, ele é topper. Ele vai te ensinar o trem certinho, para você conseguir chegar na sua aprovação. Beleza? Então, nessa questão aqui, regência é só isso aqui, que vocês têm que saber.
A cenário alternativo em que o verbo destacado apresenta na oração que pertence à mesma regência do verbo associar no período acima. Ele vai passar 5 alternativas aqui e ele quer que você ache a mesma regência desse verbo. Para isso, vocês têm que fazer essa daqui. Claro que aqui está mais simples, esse exemplo aqui foi mais difícil. Então, vocês têm assim, ó. Quem associa, galera, associa algo a algo. O que você está associando? Você está associando o alimento a benefícios ao coração. Então, quem associa algo a algo. Você está associando o alimento a benefícios a coração. Beleza? O que é massa aqui, ó? Então, esse verbo ele vai ser bitransitivo. O que é bitransitivo? Bitransitivo é que tem 2 transitividades. Ele vai ser aqui, ó, verbo transitivo direto e ao mesmo tempo ele vai ser verbo transitivo indireto. Quem associa algo. O que você está associando? O alimento a benefícios, objeto direto, ao coração, ao objeto indireto, que é isso aqui. Aqui você tem assim, ó. Foi ao cinema quando entardeceu. Galera, esse aqui, ó, foi ao cinema quando entardeceu, a gente tem um pequeno legal. É igual esse aqui, ó. Quem vai a algum lugar, não é isso? É exatamente igual fomos. Quem vai a. Então, esse termo aqui, ele exige a preposição, porém, ao cinema não é o lugar que você está indo. Se isso aqui é o lugar que você está indo, isso aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar e não vai ser o objeto indireto. Então, não achem que foi ao cinema aqui, é um verbo transitivo indireto seguido de objeto indireto. É o quê? É um verbo intransitivo seguido de um adjunto adverbial de lugar, que depois você tem um adjunto, uma oração subordinada substantiva temporal. Desculpa, quando entardecer, uma oração subordinada adverbial temporal, porque tem a conjunção quando. Então, basicamente, estou só zoando aqui, estou só usando meus conhecimentos aqui para mostrar que eu sei. Não precisava nem ter falado desse quando aqui, é só para tirar onda. 5 anos de faculdade, você tem que tirar onda quando você saber esse trem. Então, foi ao cinema, isso aqui é um verbo intransitivo seguido de adjunto adverbial de lugar. É a mesma coisa disso aqui? Verbo transitivo direto e indireto? Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. Ó. O normal, vocês têm assim, verbo, desse aqui, ó, associa, vou colocar aqui, associa, associar, verbo transitivo direto e indireto, né? Esse daqui, verbo transitivo direto e indireto. Letra A, você tem assim, o verbo foi. Esse verbo foi, ele é um verbo intransitivo. É a mesma coisa? Não. Letra B. Crianças carentes precisam de atenção redobrada. Tem o verbo precisar. Você pergunta assim, quem precisa de algo, não é isso? Então, precisa de algo. Apareceu preposição. Então, na letra B, ó, o verbo precisar. Quem precisa de algo. Apareceu essa preposição. Aqui, sim, é um verbo transitivo indireto, seguido de objeto indireto. Aqui, sim. Letra C. Lavou o carro logo de manhã. Quem lava, lava algo. O que você lavou? O carro. Então, o verbo lavar, como não aparece preposição, quem lava, lava algo, vai ser verbo transitivo direto, seguido de objeto direto. Você tem a letra D. Abandonou o emprego, pois estava insatisfeito. Quem abandona, abandona algo. Então, letra D aqui, ó. Abandonar. Quem abandona algo. Não aparece preposição, VTD mais OD. E a letra E, entregamos os vasilhames ao repositor. O que é legal daqui? Ó? Quem entrega algo a alguém. Letra E. É o entregar. Quem entrega algo a alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto e indireto, seguido de objeto indireto, mais objeto indireto. Então, ó, pra você ver, ó. A única alternativa aqui, que é comum entre aqui, a que está no caput aqui, nesse negócio aqui, é qual? Letra E. Por quê? É a única que tem VTDI e essa aqui tem VTDI. É a resposta nossa. Beleza? Galera, isso aí é regência. Questão relativamente fácil, porque podia ter confundido mais vocês com outras alternativas. E geralmente a OCP, ela tem umas questões bem mais complexas disso. Então, tentem aí pegar as provas antigas, sempre façam questão para melhorar o aprendizado seus. É o melhor jeito. E não se esqueçam, ó, a gente sempre vai vir postando questões aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aí embaixo, que eu vou tentar responder a todas essas perguntas, beleza? Então pode tentar comentar aí um pouquinho. E se você gostou, mais uma vez eu peço aí, ó, pelo amor de Deus, impulsionem a gente assim, porque o algoritmo do YouTube funciona assim. Se você acha que seu colega deve ver esse vídeo aqui, marque ele aqui embaixo, chama a atenção dele, compartilha aí para nós,
porque aqui você vai ter meu agradecimento total, beleza? Galera, muito obrigado pela aula de hoje, foi uma aula bem tranquila, 5 questãozinhas só pra gente ter uma noçãozinha de como funciona mais a banca AOCP. E aí semana que vem a gente vai lançar mais vídeos aí, então fiquem ligados no nosso canal. E galera, ó, nós se vê por aí, como diz o poeta aí, força guerreiro!